Se você tiver com a sua Bíblia aí para acompanhar, abre, por favor, o livro de Atos. Abre no capítulo 21. Proteger um pouquinho do sol aqui. Eu vou ler do versículo 27 do capítulo 21 até o versículo 2 do 22. Eu vou fazer referência ao resto do texto, mas isso é o que eu vou ler. O que está acontecendo é que Paulo, depois de várias das viagens missionárias, ele resolve que ele quer voltar para a cidade de Jerusalém para pregar o evangelho para os irmãos dele. Paulo tinha uma paixão muito grande pelos seus irmãos de sangue, de carne, aqueles que eram parte do judaísmo. E Deus chamou Paulo para ser um apóstolo que anunciaria o evangelho para os gentios. Mas Paulo sempre teve no coração um peso muito grande. Ele nos revela isso em uma de suas cartas, dizendo que ele de bom grado daria a sua vida para a salvação dos seus irmãos de sangue. E ele quer voltar para Jerusalém. Mas ele é avisado 3 vezes, e ele é avisado por Deus. E aí fica um primeiro ponto que não é fácil para a gente sempre processar. Ele é avisado 3 vezes. Se você for para Jerusalém, cadeias e açoites te esperam. E muita gente fala, tá vendo? Então, Deus tentou avisar Paulo, Paulo não quis ouvir, foi em frente. Mas para você falar isso, você tem que estar pressupondo que ele desobedeceu a Deus, que Deus estava mandando ele não ir. Quando de fato, se você olhar com atenção, Deus está avisando para Paulo o que vai acontecer se ele for, não porque está proibindo ele de ir, senão ele não teria ido. Mas porque Deus está dizendo para Paulo, se prepara para aquilo que te espera, se você insistir em ir a Jerusalém. No plano de Deus, na providência de Deus, ele já tem algo que ele vai fazer. Tá tudo certo. Mas Paulo ouve o aviso e ainda assim ele segue em frente e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não procura manter assim uma discrição naquilo que ele está fazendo. Ele não se esconde. O que ele faz quando ele chega em Jerusalém é ir para o templo, o lugar onde estão os seus maiores inimigos, o lugar onde ele anteriormente recebia autorização para perseguir cristãos. E ele juntou o grupo pequeno de homens que estavam com ele, os preparou e foi para o templo junto. Eles se purificaram juntos, que era o que era preciso fazer antes de ir para o templo, dentro da religião dele. E tendo se purificado, foi para o templo. Ele e os companheiros foram para o templo. O lugar mais óbvio e o lugar de maior exposição que eles podiam. E eles passaram bastante tempo lá na região do templo, onde você tinha, quando fala o templo, a gente imagina só um lugar, um salão, né? Na verdade era todo um complexo, que tinha pátios murados, tinha lugares que iam ficando mais fechados, mas tinha vários lugares abertos. E Paulo gasta aquele tempo lá pregando. E aí nós chegamos aqui no versículo 27 do capítulo 21, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Note bem algumas coisas aqui que não devem passar batidas. Paulo queria, e pela paixão dele, queria anunciar o evangelho para aqueles que eram da sua etnia, do seu grupo.
ele vai para Jerusalém e ele começa a anunciar no templo. Mas os judeus que se iram com ele não são primariamente os judeus que moram em Jerusalém. E o texto faz questão de dizer que judeus vindos da Ásia, ao ver Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Eram judeus da diáspora, os judeus que estavam experimentando o fato de que Paulo ia de cidade em cidade e pregava o evangelho para os gentios, e eles estavam ficando ofendidos com isso, porque na cabeça deles a lei e Moisés eram parte do direito étnico deles. Era o que dividia eles e os tornava especial. E de repente, ao anunciar Jesus Cristo e a salvação em Cristo para todos os homens, para os gentios, Paulo era uma ameaça para eles. E eles que tinham vindo para Jerusalém numa peregrinação para visitar o templo, ao ver Paulo lá, ficaram irados e eles alvoroçaram todo o povo. E hoje vocês sabem como é fácil alvoroçar o povo se você tiver a coisa certa para dizer. Hoje a gente está vendo comoção social acontecendo em vários lugares do mundo, onde atiçar o povo é a coisa mais fácil que tem. É só você usar as palavras código corretas, dizer as coisas, e rapidamente você tem o povo com você. Então eles agarraram Paulo e gritavam, versículo 28, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada, comandante da força romana. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, algemado, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então, o comandante está tentando identificar quem que é essa pessoa, essa ameaça pública, e ele ficou surpreso porque Paulo falou na língua culta com ele, em grego. Ele pergunta se não é o egípcio que sublevou, que está trabalhando com um grupo de tumulto e revolucionários. E então respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Presta bem atenção nisso.
rogo que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Presta atenção nisso. A questão das línguas aí eu quero que vocês gravem bem. E ele falou em língua hebraica dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Quiser eu tivesse tempo para ler, continuar lendo o texto e tratar de um bloco bem maior com vocês, mas eu tenho que limitar aqui o tamanho pelo tempo que nós temos. Eu prometo voltar para isso depois. Mas eu quero destacar algumas coisas. Eu quero destacar para vocês algumas coisas relacionadas a uma leitura mais atenta desse texto e as coisas que a gente descobre. Note que em todos os momentos, desde o começo, a caminho daqui, Paulo sabia que ele estava indo para o Arapuca. Paulo sabia que ele estava indo para uma situação extremamente ruim. Ele sabia disso porque ele era um analista, porque ele sabia perceber as coisas. Ele sabia disso porque Deus tinha revelado e avisado: se você for para Jerusalém vai ser assim, assim, assado. E ele sabia disso porque ele tomou todas as precauções necessárias quando chegou lá para ter certeza que ele estava pronto para aquilo que estava por vir. Ele purificou-se, purificou seus companheiros. O texto deixa claro que o povo pensou que ele tinha levado um grego com ele para o templo, mas que ele não tinha, que a confusão foi porque viram o grego com ele na rua. Então ele estava cumprindo os parâmetros da lei. A gente tem as indicações ali, todinhos, agindo com todo o cuidado, mas numa situação que ele sabia que não ia terminar bem. Qual é a expressão aí que o pessoal da geração Y, os millennials e tudo usa para quando alguma coisa não vai terminar bem? Tem uma expressão para isso, não tem uma... Como? Isso vai dar ruim. Deu ruim. Paulo sabia que isso ia dar ruim. Que não ia ser uma coisa fácil. Deixa eu listar algumas dessas observações que eu quero que vocês focalizem, porque depois, quando a gente for aplicar isso para o que Deus está querendo ensinar para a gente hoje, é bem importante. Primeiro lugar, onde é que Paulo foi aprisionado? Onde que o ataque aconteceu? E onde é que o povo sentiu a ofensa maior? Por que Paulo não foi preso pelo povo? Por que a turba não se levantou contra ele? No mercado, na hospedaria onde estavam. Onde foi que a turba se levantou contra Paulo? No templo. Interessante que o templo é aquele lugar que deveria ser sagrado, e aquele lugar onde todos aqueles vindos do mundo inteiro, que se submetem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que atentam aos profetas, que conhecem os escritos, os profetas e a lei, que são povo da aliança, se sentissem: aqui eu estou no verdadeiro lugar seguro e no verdadeiro lugar universal. Tanto é que não era o templo para os judeus de Jerusalém. Os judeus da Ásia Menor, judeus da África, judeus do Oriente, vinham todos da diáspora para se encontrar no templo. E é no templo que homens que diziam que aquele lugar era um lugar santo e acusavam Paulo de estar profanando o lugar, fazem o quê? Eu vou mostrar para vocês que eles estavam profanando o templo. Que o processo deles de acusar Paulo de estar profanando o templo era exatamente uma profanação do templo. Olha só, olha o que diz o texto. Esses homens se juntaram e, em primeiro lugar, manipularam a multidão. Eles começaram a criar uma narrativa falsa
E antes de atacar o problema, nenhum deles foi lá primeiro para Paulo e disse: escuta, o que você está fazendo aqui? Você deu uma oportunidade para ele explicar, confrontou. Nem os guardas do templo foram aqueles que o interpelaram a respeito do que estava fazendo. Dessa vez, não. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi: vamos levantar uma turba. Vamos incitar uma turba. Vamos criar uma narrativa que nos permita fazer aqui dentro aquilo que tecnicamente seria infazível, aquilo que não podia acontecer ali dentro. Então o que eles fazem? Eles incitam uma turba, criam uma narrativa e acusam Paulo de fazer o quê? Quais são os argumentos que eles usam contra Paulo? Povo de Israel, esse homem é um traidor. Povo de Israel, esse homem é um seguidor de Jesus. Jesus, quem era para eles? Esse é um ponto delicado. Quem era Jesus para eles? Para o judeu, filho de Abraão, Isaque e Jacó, aqueles que, como nós, são insertados na planta, enxerto do broto de Israel. Para Israel de Deus, daqueles que são circuncisos não só na carne, mas no coração, Jesus era a glória de Israel, certo? Para aqueles homens de Israel, Jesus era a vergonha do que eles fizeram. Falar de Jesus, para eles, era lembrança de que eles haviam matado o justo, o inocente. E os apóstolos não tinham deixado isso escondido. Os apóstolos estavam proclamando em Jerusalém e estavam proclamando isso ao redor do mundo. O fato de que Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, é o que ressuscitou dos mortos. E aqueles homens não entendiam que o que Deus estava fazendo era expandindo a sua família da fé, expandindo a Jerusalém de Deus, e ao invés disso eles se sentiam ameaçados pela lembrança do que eles tinham feito. Ora, vocês sabem, porque eu sei exatamente o que é aquele tipo de coisa que a gente não gosta que se fale, porque nos lembra do nosso pior momento. Para alguns de nós é até um nome. Eu tenho um nome de infância, de um amiguinho de infância, que até hoje, quando eu lembro, eu ainda coro de vergonha. Porque foi a primeira vez ali, menino na infância, que eu tomei consciência de que eu era um homem cuja natureza era violenta e que eu precisava ser restrito. Alguém com quem eu briguei e alguém que eu machuquei brigando quando criança. E agora adulto, quase meado da minha 5ª década de vida. Eu ainda coro de vergonha quando lembro da última briga. Para o povo, Jesus era um nome que ofendia. Era aquilo que travava o caminho deles. E o que eles falam a respeito de Paulo? Esse homem é um traidor. Por que ele é um traidor? Porque ele fala de Jesus. E Jesus é para nós a vergonha, o horror. Então, olha que interessante, o primeiro ponto. Nos argumentos contra Paulo, a primeira coisa que eles levantam é uma acusação falsa, uma ressignificação da verdadeira narrativa do que tinha acontecido. Enquanto os apóstolos pregavam dizendo: Jesus, esse a quem vocês crucificaram,
ressurgiu em toda a sua glória e convida vocês a se arrependerem dos pecados, serem batizados e virarem parte do corpo dele. Essa era a mensagem dos apóstolos, essa é a verdadeira narrativa. E a narrativa alternativa que eles contavam é: qualquer um que fale de Jesus é um traidor. Trabalha contra a glória de Israel. É mais, esses homens estavam dizendo que Paulo era um homem mau, que Paulo era um traidor, que Paulo estava tirando a pureza do templo, dessacrando o templo, e eles estavam fazendo isso daí exatamente dentro do templo. Eram acusações malvadas, absurdas, e de homens que não estão sendo nem razoáveis, elas não eram plausíveis. Pensa na plausibilidade de você pegar alguém e dizer: você vai ser aprisionada por estar usando um casaco azul. Mas não está, qualquer um que constatar vai olhar que não está. Eles disseram, ele trouxe até um grego aqui para dentro do templo. Tá, me mostra o grego, cadê? Mas quando você junta uma turba para construir uma narrativa alternativa, para escapar daquilo que te confronta com a realidade do evangelho, você está agindo puramente por paixão, até uma narrativa absurda cola. Especialmente quando repetida várias vezes, né? E o povo ficava gritando, gritando, insistindo. O que eles basicamente estão acusando Paulo é de crimes de doutrina e crimes de prática. Eles estão dizendo que as crenças de Paulo contradizem a lei mosaica. E eles estão dizendo que o comportamento de Paulo contradiz a moralidade humana. Então o que eles dizem? Ele tem opiniões corruptas e ele fica publicando e pregando essas opiniões corruptas em todos os lugares. Ele ensina pessoas indiscriminadamente. Em vez de ensinar a lei de Moisés só para os judeus, ele está ensinando a lei de Moisés para todos os povos. E isso é prova da corrupção dele. Ele não está guardando o fato de que essa lei só é para ser ensinada para algumas pessoas, não para todo mundo. E tem um quê de maldade especial nessa acusação, porque no Império Romano havia uma política de absorver e permitir todo tipo de expressão local, de cultura, de religião e tudo, desde que fosse reconhecido que a universalidade era característica apenas do Império Romano. Tudo o resto podia existir localmente, mas o dono do âmbito universal, daquilo que é universal, era o Império Romano. Então o cristianismo se torna uma grande ameaça para o Império Romano quando o Império Romano descobre que o cristianismo tinha pretensões não apenas de universalidade, mas de exclusividade. Há um só Deus e é o Deus de todos. Então isso era uma ameaça, porque lutava contra... E obviamente aí vocês são muito inteligentes. Lutava contra o relativismo, contra a redução das verdades a verdades particulares. Cada um tem sua narrativa, cada um tem sua verdade. Lutava contra o pluralismo, que era a base para que o Império Romano mantivesse a sua unidade e hegemonia política e militar. Porque o cristianismo vinha e dizia: não, existe um rei absoluto e verdadeiro, debaixo do qual todo nome tem que se curvar. Imperadores e reis humanos e todos os reinos da terra. Então eles estão dizendo: olha, a prova de que Paulo é corrupto é que ele não só fica ensinando coisas erradas, mas ele ensina indiscriminadamente para todo mundo. Ele não se mantém no seu canto, ele está fazendo
proselitismo religioso. Vocês estão notando a similaridade com algumas coisas que a gente está enfrentando hoje? Eu não me importo que você tenha a sua religião. Desde que você pratique sua religião, sozinho, no seu quarto, lá com a sua seita, lá com seus irmãos fechadinhos dentro do templo. Mas não tenta se envolver na arena pública da sociedade e não vem querer ensinar a sua religião para os outros. Porque isso é uma tentativa de imposição. Nós precisamos entender que cada um tem a sua verdade. Esse é o tipo de narrativa com a qual a igreja é confrontada hoje, não é? E os judeus que nunca creram nisso, porque sempre entenderam a mensagem escatológica de que a lei e o próprio povo de Israel eram um testemunho de um reino vindouro que seria universal, que seria o reino de Deus. Mas nessa hora, para pegar o inimigo, eles não entendem que eles estão vendendo a loja toda. Por quê? Porque eles querem apelar para o senso de pluralismo dos romanos, ao dizer que esse homem não se atém à sua própria religião só com seu povo, mas tenta conquistar os outros. Eles acham isso os romanos não vão admitir. Então, um jeito de dar uma queimada é falar para esse capitão romano, ó, esse cara faz proselitismo. Só que eles não entendem que ao fazer isso, eles estão destruindo a própria base na qual a religião deles poderia ficar em pé e ser permitida no Império Romano. Não é à toa que quando a igreja passou a ser perseguida, as sinagogas também. E os judeus também. Olha que interessante o que eles estavam falando. Eles diziam... Paulo tem opiniões corruptas e Paulo fala contra os judeus. Por que Paulo fala contra os judeus? Isso é parte da acusação que os homens fizeram. Porque ele ensina que judeus e gentios estão no mesmo nível diante de Deus. E que circuncisão e incircuncisão não fazem diferença. Então, obviamente, ele está atacando o povo judeu ao dizer que todos estão em posição de igualdade diante de Deus. E ele falou que a nossa nação rejeitou o Messias, então ele é um inimigo da nação. Alguém que está propondo sedição. E se ele fez isso é porque certamente ele é contra a lei. Porque ele está ensinando os homens que o evangelho perdoa toda a quebra da lei. Então ele está traindo a lei. E ele está cometendo um crime contra esse santo lugar, porque ele ensinou os homens que eles podiam falar com Deus e orar em qualquer lugar da terra. De novo, nota o apelo. Mostrei como num dos pontos ali era um ponto feito por design para apelar para os romanos, né? Você sabe que o templo tinha uma guarda própria, os guardas do templo, os sacerdotes que administravam o templo e tudo. Do que sobrevivia o templo financeiramente? Vocês lembram que Jesus entrou no templo, virou as mesas dos cambistas, dos vendilhões e tudo, e vocês já me ouviram pregando sobre isso, dizendo que o que acontecia é que pessoas vinham do mundo inteiro para oferecer sacrifícios no templo. E havia taxas e impostos que eram pagos para oferecer sacrifícios, taxas de serviço, e você precisava trocar o seu dinheiro de todos os lugares, dinheiro romano, por dinheiro do templo, para poder então comprar seus cordeiros, ovelhas e animais, pombas para os sacrifícios. Então havia toda uma atividade econômica, uma atividade que acontecia ali dentro do templo. E dentro do templo havia uma guarda especial. Então, uma das coisas, eu vou apelar para os romanos e dizer, ela está dizendo que esse Jesus é rei até de César, viu? O que ela fala é uma ameaça totalitarista ao pluralismo que você prega. Mas aí eu chego para o guarda do templo, para o sacerdote, e falo, e está ameaçando também o status quo aqui do templo. Porque quantas pessoas crerem que elas precisam fazer peregrinação e vir do mundo todo para oferecer sacrifício no templo,
O seu sustento e da sua família está garantido, mas ela está ensinando que pode orar para Jesus em qualquer lugar, que pode orar para Deus em qualquer lugar. Então, se o povo pode orar para Deus em qualquer lugar, vão parar de vir aqui. Você vai perder. Então, tem um apelo também a outras autoridades, um apelo, de novo, de uma narrativa que vai gerar a resistência a ele, ao templo. Ele ensina que as pessoas podem buscar a Deus, cada um no seu próprio lugar. E, finalmente, ele também está pecando contra o templo porque ele está profanando esse lugar. Dessas acusações todas elas são falsas, mentirosas e criam uma nova narrativa. Quem é que estava poluindo o templo? Quem estava contando mentira e acusando falsamente dentro do templo, porque a lei de Moisés proíbe o falso testemunho. É crime capital. Está nos 10 mandamentos. Eles é que estão profanando o templo. Mas Paulo é o acusado. Quem é rebelde contra a autoridade romana? Ressente e odeia a autoridade romana? Os cristãos, o que Paulo representa, eles resistem abertamente. É o contrário do traidor. Bom, o que acontece? Quando a cidade toda se põe em polvorosa, quando eles querem matar Paulo, eles vão e começam a espancá-lo, eles arrancam Paulo do templo furiosamente, mostram que detestam a ele, que querem acabar com ele, e juram que é por cuidado e zelo do templo. Estão zelando pelo templo. E eles estão prontos para matar Paulo. Bem que Deus disse que se ele fosse para Jerusalém, ele sofreria. Quando o pessoal está querendo acabar com Paulo, o comandante das forças romanas que estão ocupando ali a região, escuta falar, ele é chamado e ele vem rápido para impedir que virasse uma bagunça. Porque toda vez que se cria esse tipo de tumulto e frenesi, você corre o risco de ter uma disrupção social grande. Ele corre lá, informado do que estava acontecendo, ele chega, apreende Paulo e ele quer tomar pé da situação. Ele chegou, ele não sabe nada do que está acontecendo, ele provavelmente tem um entendimento relativo das leis do templo, das leis dos judeus, não pode ser alguém totalmente despreparado, que comandava aquela região militar, mas não tinha o conhecimento de dentro. Quando o povo vê chegar os soldados e os centuriões, que seriam as tropas de elite, eles ficam apavorados. Ele chega e a primeira coisa que ele fala é: quem é o foco dessa bagunça? É esse aqui, então algema ele. Algemam Paulo, aí ele puxa Paulo, algemado, e vai levar de lá. E o povo, em frenesi, gritando: mata, 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 mata. Acaba com ele. Nessa hora, o velho soldado ali já deve ter percebido. Está muito estranho isso. Por que esse povo está demandando que eu mate agora? Eles não querem nem que interrogue, não querem que haja julgamento. O que eles estão querendo fazer? Por que eles querem que ele seja morto sem julgamento? Por que é tão importante que o ato de acabar com ele seja sumário? Que ele não seja aberto a escrutínio público? Eu imagino que esse romano aí disse: não é bem assim. Vamos ver o que está acontecendo. Mas o ponto principal que me surpreende aqui, e que eu quero que fique marcado para vocês, antes de começar a fazer algumas aplicações, é que nesse momento, quando o capitão está levando Paulo, não vai deixar o povo matar, a turba matar Paulo. Paulo faz um pedido, pede para falar, pede se podia falar. E o capitão, então,
pergunta, você é fulano, que tal e tal e tal. Primeira coisa é que o capitão assusta com a linguagem. Por que esse cara está falando em grego comigo? O grego é a língua culta. Vamos falar sobre línguas nessa época. A língua comum, popular das ruas, era o aramaico. O aramaico vem do hebraico, mas ele é uma corruptela do hebraico. É uma linguagem menos clássica, é uma linguagem mais popular, um pouco híbrida com outras línguas. A língua culta da época era o grego. Para você falar grego, era porque você tinha uma educação de alto nível. Era como alguém que sabia latim durante o período medieval. Vocês já devem ter visto muito em filme e literatura esse tipo de ideia de uma pessoa tão culta que conhecia o latim. Pois é, para alguém conhecer o grego ali, era alguém que já tinha lido os autores clássicos, era alguém que era muito culto. Então, quando Paulo começa a falar com o cara em grego, o cara fala, mas você está falando grego comigo? Eu estava pensando que você era aquele egípcio que levou um pessoal lá e tentou fazer uma revolução. Mas quando ele faz essa referência, ele já revela, eu acho que você não é quem eu pensei que fosse. Paulo está falando em grego com ele e Paulo pede se pode falar. E é fácil assumir que Paulo estava pedindo para falar para o capitão. Vamos lá. Paulo é cidadão romano. Se Paulo apelar para César, ele só pode ser julgado por César, porque ele tem a cidadania plena. Tá? Esse capitão já está surpreso que Paulo está falando com ele em grego. Percebe que Paulo é um homem preparado e educado. Esse era o momento para Paulo pedir autorização para o capitão se podia falar com ele e fazer a sua defesa diante do capitão. Olha, senhor general capitão aqui, a acusação deles é falsa. Na verdade, eu não estava profanando o templo, tanto é que eles não foram capazes de produzir nenhuma testemunha que mostrasse que eu tinha levado o grego lá para dentro. Eu não estava incitando revolução, pelo contrário, se você olhar, foram aqueles os judeus que vieram da Ásia que estavam lá incitando a turba, incitando bagunça. Essa era a hora para ele conversar razoavelmente com o capitão. E se você ler o texto sem bastante atenção, você vai achar que ele está pedindo autorização para falar para o capitão. Não é? Mas olha ali, ele não quer falar com o capitão. Ele realmente corrigiu ali a confusão do capitão. Não, eu não sou aquele cara, eu sou outra pessoa. Sou judeu. Nasci em tal lugar. Minha situação é essa. Ao fazer isso, ele já provavelmente deu também todos os sinais para aquele capitão de que ele era alguém de uma família educada, significativa dentro daquela sociedade, e alguém que, provavelmente o capitão nesse momento ainda não sabe da cidadania dele, mas já percebeu que é alguém que era um advogado, né? Que era alguém que conhecia a lei e conhecia a cultura romana. Mas tendo dado essa explicação para o capitão, o que é que Paulo pede? Olha para o texto, se você tiver com o texto aí. O que ele pede humildemente para o capitão? Versículo 39, respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Essa é a turba que quer matar Paulo. Essa é a razão pela qual ele foi avisado, não vai para Jerusalém. Que lá você vai ser algemado, açoitado e você vai ser punido. Essa é a turba que está inventando uma nova narrativa,
que está incitando o ódio em nome da sã doutrina, que está incitando perseguições mentirosas e abuso em nome da manutenção da ordem. Quando Paulo tem um momento de, pelo menos, aparente segurança, né? Ele está numa fria porque está em cadeias romanas, mas pelo menos ali não tem jeito dele ser linchado. O que ele pede? Ele humildemente pede ao capitão: deixa-me falar ao meu povo. Para quê? Olha no que deu já. Obtida a permissão, ou seja, o capitão falou: ok, você quer falar com sua turba aí? Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais. Presta atenção como que ele começa a fala dele. Vocês, seus bandidos mentirosos que estão falsificando a verdade, que são inimigos da verdade, inimigos da cruz. Não. Ele diz a eles: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Vários de vocês, eu sei, têm interesses no estudo da teologia, no estudo mais aprofundado de alguns aspectos da área teológica. Quase todos vocês aqui sabem o que significa apologética. Até por ter um pastor que é um apologeta. Tá? A apologética é a área da teologia que estuda a defesa da fé, a defesa do cristianismo bíblico. A palavra que ele usa aqui para defesa é apologia, a minha apologia. Com respeito, ele diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa, a minha apologia diante de vós. Deixa eu fazer o meu caso aqui. Quando eles ouviram que ele falava em hebraico, lembra que eu falei para guardar aí a questão das linguagens? Grego. Agora ele falou em hebraico. Qual era a língua natural que todos eles deviam estar usando? Quando gritavam para matá-lo, quando acusavam a ele, em que língua que eles estavam falando? Para Lucas, aqui na narrativa, fazer questão de falar que dessa vez ele começou a falar em hebraico, provavelmente não era o hebraico. O próprio autor está fazendo questão de dizer para o soldado, ele falou em grego, a língua culta, mas o povo aqui se calou porque ele começou a falar não em aramaico, não na língua comum. Mas ele começou a falar em hebraico, a língua pura, a língua do templo, a língua que só aqueles que são judeus da cepa, como é que se chama? No Brasil a gente fala carioca da gema, né? O judeu da cepa, da gema, não era judeu Nutella, porque não estava falando em aramaico, mas direto em hebraico. E aí o povo calou e quis ouvir. E o que Paulo fez? Ele voltou a contar a mesma história para eles. Ele se identifica: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Eu já estive onde vocês estão, mas não desse jeito que vocês estão fazendo. Com desonra, com mentira, com falsas narrativas. Porque eu levava tão a sério que eu perseguia até a morte aqueles que pregavam a Jesus Cristo. De que são testemunhas, o sumo sacerdote, a gente esquece isso. Todo mundo sabia quem era Paulo, ele era uma ameaça ali no templo, porque o sumo sacerdote, os líderes, lembravam quem ele era, eles tinham dado autorização para ele sair matando
cristãos. Então ele chama a atenção disso, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desses eu recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para ser punidos. E ele começa a contar da conversão dele, do que acontece na estrada, do que Deus faz com ele, do que Deus ensina. Quisera eu tivesse tempo para continuar seguindo aqui, porque eu acho que é extremamente apropriado para momentos nos quais a gente olha, lê os sinais dos tempos e percebe que, ao que tudo indica, os avisos estão lá de que a gente pode acabar quase que às vésperas de ver a vaca ir para o brejo. Mas eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção para o fato de que Paulo, avisado dos perigos e preparado, escolheu que pregar o evangelho e ser fiel a um chamado de peso eterno era mais importante do que reagir às circunstâncias imediatas e às contingências de uma forma que desse o melhor resultado para ele. Ele queria pregar o evangelho e essa motivação era tão forte que até no momento em que ele devia estar se preocupando em salvar sua cabeça com um soldado romano, porque a gente pensa, mas esse capitão romano parece estar meio amigo dele, parece que talvez a coisa se resolva, né? Mas se você conhece a história, você sabe que nunca se resolveu mais. Paulo foi de fato levado para Roma e ele morreu em Roma. Esse é o começo do fim de Paulo. Ou talvez o começo do momento no qual Deus usou ele de forma mais gloriosa. Porque Paulo, como pregador, como profeta, era um homem de Deus. Mas você, hoje, aprende, constrói a sua teologia em cima da palavra do Senhor, em grande parte como fruto do trabalho que Paulo fez quando estava em cadeias. Porque são as epístolas dele que chegam até vocês. Chegam até nós. Nos alimentam. Porque Paulo em cadeias floresceu e teve um ministério que teve uma abrangência muito maior do que só aquela que estava tendo naquele momento. E se o que motivava Paulo era poder anunciar e pregar o evangelho a toda a criatura, como ele fala em Romanos, e também pregar o evangelho ao povo dele, Deus deu a ele um púlpito como ele nunca imaginou que teria, tanto em termos de dimensão quanto tipo de púlpito, né? Porque a partir desse momento que o desejo dele de falar ao povo vai encontrar expressão nas cartas que ele escreve. A vontade do trabalho missionário dele permanecia, a esperança de estar reunido com os seus. Em alguns momentos ele esteve em prisão domiciliar, em outros momentos em cadeia mesmo. Mas esse momento, de fato, é uma virada na vida dele. E com olhos humanos a gente fala que é uma virada para um momento pior. Mas quando a gente olha com os olhos da fé, a gente fala que é uma virada maravilhosa. Com açoites, cadeias e coisas que ele foi avisado e ainda assim escolheu enfrentar. Mas se o que motivava ele era anunciar o evangelho com efetividade, então uma oportunidade tremenda. A gente não deve olhar para os momentos na história e sair criando e extrapolando teorias do que vai acontecer, especialmente o momento que a gente vive. A gente sempre tem uma visão mais clara quando a gente olha para trás, pelo retrovisor, porque passou. A gente só vai ter uma visão clara do que vem pela frente quando olhar para a palavra de Deus, que nos avisa o que vem vindo pela frente. Nem sempre é fácil avaliar o momento exato no qual estamos.
Mas a gente tem sinais que indicam que estes são momentos de transformação civilizatória. São momentos nos quais a gente vê tensões acontecendo em outros lugares do mundo, tensões crescentes aqui, polarizações que são características não mais de uma luta entre duas opiniões a respeito de um objeto, mas entre duas visões de mundo. Uma visão que olha para o mundo e diz: o pecado precisa ser contido. E uma visão que olha para o mundo e diz: as estruturas precisam ser melhoradas para o ser humano poder florescer em toda a sua glória. Uma que diz que nós precisamos de redenção, a outra que diz que nós precisamos de mudanças estruturais para criar uma sociedade perfeita aqui na Terra. Uma que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E uma que diz: ora, venhamos e construamos aqui uma torre, para que nunca mais sejamos dispersos e esquecidos. E no momento no qual é óbvio que existem essas tensões, nós somos desafiados. E Deus misericordiosamente nos deixa saber que a gente precisa se preparar, talvez para açoites, talvez para perseguições, talvez para sermos desprezados, acusados com falsas narrativas. Mas a chave não é sobreviver. A chave não é se safar ou se proteger. Não precisa, você está firme nas mãos de Deus, protegido por Ele. O futuro é teu, todas as coisas são tuas, Deus já te deu. Tenha a segurança de Paulo de saber quem você é, porque foi Deus que te trouxe até aqui, mas de saber que anunciar o Evangelho e proclamar a vinda do reino e estar alinhado com o reino que vem é mais importante. Que se precisamos fazer a nossa defesa, a nossa apologia, como Paulo, não é para fazer essa para se safar. É para dizer: me deixe falar ao povo, para eu avisar ao povo, para o povo não ser pego, despreparado, desprevenido. Me deixa falar na melhor língua que eu posso, da forma melhor que eu puder, mas me deixa anunciar aos outros que essa história que o mundo conta é uma narrativa falsa, que o rei está nu. Vocês já me ouviram falar várias vezes daquela história dos costureiros que enganaram o rei, falando que estavam fazendo uma roupa mágica que só gente muito inteligente via, e o rei e toda a multidão fingindo que estava vendo a roupa, até que uma criança quebra o encanto dizendo: o rei está nu. Nós precisamos estar nessa sociedade dizendo: o rei está nu. Essa narrativa não é verdadeira. Deus é Deus, existe verdade, existe direito, existe certo e errado. Certo e errado não são conceitos que nós criamos por consenso da sociedade. Existe uma lei imbuída na própria criação. Deus criou o mundo com uma lei. Ah, sim, uma lei natural, um direito natural que provém do próprio caráter do Criador e com o qual ele imbuiu o mundo. E existem princípios que são inalienáveis. E são gerais e têm cunho universal. E a lei dos homens deve ser construída em busca de fidelidade o máximo possível a esses princípios universais. A verdade não é consenso. A verdade é o que é. Jesus é a verdade. Que Deus nos dê essa disposição de perceber em tempos difíceis que o nosso anseio mais profundo não é fazer a nossa defesa diante daqueles que a gente acha que tem mais chances de nos preservar ou proteger, mas sim fazer a nossa defesa diante daqueles que enganados são até os que acusam e querem a nossa cabeça. Porque no meio da turba e no meio da multidão que compra a mentira, que rejeita a verdade, existem pessoas que são seus irmãos, suas irmãs, chamados pelo Senhor e ainda não sabem disso. E quando eles ouvirem a voz do bom pastor, os seus corações serão transformados. E como Paulo, eu quero ter no meu coração um profundo anseio por ver os meus irmãos de carne e de sangue ao meu redor
vindo ao conhecimento da verdade, sendo libertos da mentira desgraçada, que vai consumir não só a vida deles na terra, mas a própria alma, na eternidade. E como Paulo, eu quero dizer, deixa-me falar ao povo. Porque não é a respeito de fazer a minha defesa, mas de ser fiel no testemunho. E por último, isso não é só individual. Isso tem que ser um anseio coletivo da nossa igreja nesse momento. Esse é um momento no qual o nosso testemunho vivo precisa ser um desejo ardente, no qual cabe-nos nadar contra a correnteza de todos aqueles que nos acusam. Do quê? De um monte de coisa, de fundamentalistas, de imperialistas, de intolerantes, de todas as coisas que nós aprendemos no Evangelho que devemos ter, nós somos acusados do contrário delas. A nossa tendência é pular na defensiva e querer fazer a nossa defesa diante daqueles que poderiam de uma forma ou outra nos dar a proteção. A gente quer ver o governo mudar e o governo ficar a nosso favor, a gente quer ver um governo que nos proteja. Eu não estou condenando esse desejo, mas eu estou dizendo que como igreja o nosso anseio coletivo precisa ser testemunho fiel, para trazer para junto de nós aqueles que já pertencem à nossa família e ainda não sabem disso. Que Deus nos abençoe.